Eu lembro da mãe chegando em casa com a roupa molhada, pegou muita chuva. E lembro do pai trampando das 5 às 23, parecia que a mãe tinha ficado viúva. Eles levam as almas e lavam as mãos, capturam os corpos e compram os irmãos. É triste, mas nós resiste. Resiste porque é melaninamente blindado, a pele preta e o punho sempre em riste. Mas mesmo blindado, nós segue sendo triste. Então vamos parar de falar de sobrevivência, até que sejamos felizes a ponto de falarmos sobre somente a nossa vivência. Se parar pra pensar, ainda parece escravidão. Peraí, se parar pra pensar, eles nos levam e não vai ser pela mão, a mão eu te dou. Nesse jogo de palavras que só não é pior do que o jogo dos negócios. Quero negras e negros ricos jogando pra cima os ofícios e os ócios. Compreendo a dor de quem quer movimentar o black money, mas não consegue ser empreendedor. E não conhece nenhum preto empreendedor. Preto, tu quer ser empreendedor? Então eu te peço um favor. Assiste o Coisa de Clayton e vai investir no teu gueto. Vem aprender sobre empreendedorismo periférico. Preto. As narrativas da temática negra começam a passar por aqui. As dificuldades de ser dessa cor não são fáceis de expressar. Mas é coisa de preto a revolução. Aliás, preto não. Agora eu sou Clayton, irmão. E aí, pessoal, vocês estão bom? Eu tô maravilhosamente bem, como sempre. E aqui do meu lado, uma pessoa muito especial para mais episódios de Coisa de Clayton. Por favor, tu pode te apresentar para o nosso espectador? Oi, tudo bom? Meu nome é Caroline Moreira, eu sou CEO e diretora das Negras Plurais, gerente do Canal Preto do Ministério Público, Organização Internacional do Trabalho e ONU Mulheres. E também sou facilitadora e a replicadora da Afrolab, que é da Feira Preta, com a Diana Barbosa. E também sou consultora de negócios para mulheres negras. O que tu pode contar pra gente, para situar um pouco sobre o que é para o nosso espectador? Negras Plurais é uma startup de aceleração de negócio entre mulheres negras. Eu criei essa startup a partir do meu conhecimento que eu adquiri ao longo da minha caminhada e percebi as fraquezas e dificuldades das mulheres negras em começar a empreender com sucesso. Então eu criei as Negras Plurais para levar o meu conhecimento e também trazer outras mulheres que me forneceram conhecimento com várias técnicas e maneiras que fez com que eu conseguisse realmente empreender e ter uma carreira com o sucesso que eu acredito que eu tenho hoje em dia, e dividir isso, porque Negras Plurais, na verdade, é um projeto que eu trouxe várias mulheres comigo, cada uma trazendo o seu conhecimento, e a gente está dividindo isso com outras mulheres. E a questão do pessoas empáticas, que eu vi que na bio diz, para ajudar mulheres e pessoas empáticas, acho que talvez isso pudesse te limitar se fosse só mulheres. Sim. As pessoas empáticas, no caso, por exemplo, eu, como homem negro, se eu tiver alguma coisa relacionada a mulheres que eu queira ajudar ou qualquer coisa do tipo, eu poderia... Pode e deve. Na verdade, assim, as Negras Plurais, ela tem como propósito trazer protagonistas negras para a cena. Trazer protagonistas negras para poder ensinar o que elas sabem. Então, tem técnicas de marketing, tecnologia, tem pessoas que falam sobre autoconhecimento, sobre autocuidado. A gente trabalha a parte interna, protagonizada por mulheres negras, mas mulheres que não são negras, mulheres ou pessoas não negras, também podem trazer algum conhecimento que vai gerar valor para o nosso negócio. Então, todas as pessoas são bem-vindas, mas geralmente é protagonizado por mulheres negras, para a gente mostrar que nós estamos em todos os espaços, que nós podemos ser cientistas, médicas, advogadas. Então eu estou trazendo todas elas para as Negras Plurais, para mostrar para o mundo que nós podemos fazer o que a gente quiser. O que tu ensina para essas mulheres negras que elas não encontram em outros negócios? Então, na verdade, o meu diferencial é entender o que é a dor da mulher negra. Aonde ela paralisa e quais são os mecanismos que pode fazer para que ela consiga potencializar o que ela sabe. Nós, devido à nossa negritude, ao nosso processo de negritude, nós temos um perfil de escassez, que é gastar tudo que a gente tem ou então guardar tudo que a gente ganha. Esse perfil é um perfil da nossa existência, que está dentro do nosso DNA, que faz parte do processo da escravidão, e faz com que até hoje a gente ache que não pode. E isso reflete automaticamente na nossa autoestima. Então, quando a gente se vê uma mulher negra empreendendo, a gente não tem acesso a recurso financeiro, não tem ninguém que vai acreditar no nosso projeto, a gente começa sozinha, é um empreendedorismo totalmente solo, e eu estou trazendo esse suporte para mostrar que elas podem. Primeiramente, eu trabalho a autoestima dessas mulheres e mostro para elas que elas podem chegar onde elas quiserem. Depende delas e de quanto elas estão dispostas a pagar, porque o preço é caro. É muito fácil a gente falar que lindo, comecei agora. Não, eu comecei faz 3 anos e meio e fiquei 2 anos e meio pobre
sem dinheiro nenhum, investindo e reinvestindo na minha carreira para hoje em dia cobrar pelo que eu faço, para ter a expertise que eu tenho. E isso as pessoas às vezes não querem algo imediato. E também trabalhar essa questão da síndrome da impostora, né? Que nós mulheres negras também temos. A gente acha que nunca tá bom. A gente acha, será que eu sou tão bom? Acho que eu não tô preparada. Não é bem assim. E aí acaba esquecendo de se ver realmente com a potência que a mulher negra é. Como é que foi, assim, eu fiquei muito curioso, a tua pesquisa de mercado para trazer todas essas influências pro teu negócio? O que tu estudou para isso? E como foi a percepção dessa caminhada, assim, essa própria pesquisa, assim, para abrir realmente o negro? É difícil falar negras plurais. É de propósito. Negras plurais, tu tranca. Quando tu tranca a língua negras plurais, tu já grava a palavra negras plurais. Porque negras com R, plurais com L, vai dar uma confusão. E essa confusão faz com que tu mentalize aquele nome. Então esse nome também é pensado. Cara, vocês acham que o quê aqui? Olha pra mim, vocês acham que o quê? Tudo pensado, irmão. Tudo pensado, tudo é marketing. A gente combinou que eu vou embananar aqui, não foi? É marketing? É marketing, tudo é marketing na vida. Então, gente, eu comecei a minha carreira a partir da minha vida com meu filho. E eu me formei em ciências contábeis. Sempre fui empreendedora desde que eu nasci, eu sou empreendedora desde os 14 anos. Só que eu tinha dificuldade de me vender, né? Então, assim, com a minha caminhada, com esse meu processo de contadora, eu percebi que eu tinha ali coisas que eu podia ensinar, custos. Foi através da minha vivência mesmo. Qual era a minha necessidade? E quando eu trabalho com marketing de causa, que é o marketing que eu trabalho, qual é a deficiência que eu sinto? Pode ser a mesma que várias outras mulheres sintam. Então, para mim, esse é o meu mecanismo. Assim, foi através da minha dor, de me sentir sozinha como empreendedora, do meu processo sozinha, que eu percebi que não era só eu, que devia ter mais umas 10 que pensassem assim, mais 15, e eu descobri que tem 2.000, 3.000, 4.000. E o processo do filho, de ser mãe, tu falou que foi a partir dali, é só uma questão temporal, tipo, foi naquela fase da vida ou ser mãe modificou o teu olhar em cima dessas coisas todas? Quando eu me descobri mãe, eu me descobri mulher negra, porque até então eu nem sabia que eu era negra, porque como eu convivi a vida inteira com pessoas brancas, colégios particulares, faculdade particular, aí meu cabelo é um cabelo cacheado, meu nariz não é um negroide, então eu passava despercebida, eu era aquela preta que estava acessando aqueles espaços, pensando que pertencia a ele, porque nós negros, quando a gente está nesses lugares, a gente acessa, a gente não está vivendo eles, nem vivenciando eles, eu estava acessando aquilo ali, achando que eu era uma pessoa igual a elas. E aí chegou um momento que quando eu me tornei mãe, meu filho negro, menino negro, nascendo num hospital super elitista de Porto Alegre, eu percebi que existia racismo. Até então eu não sabia. E aí quando eu descobri, eu comecei a ficar incomodada, e a minha ideia era ser mestre em direito tributário. Só que aquilo ali começou a dar na minha cara todos os dias, não vou tocar na mão do teu filho porque ele é preto, não vou brincar com ele porque ele é preto, ele é macaco, ele é feio porque ele é preto, e aí aquilo ali começou a dizer, nossa, que merda é essa? Quando eu descobri isso, eu vi, nossa, eu sou mãe de menino preto que faz parte de uma estatística, que vai ser alvo, que pode ser morto, e o que eu vou fazer com isso? Eu vou ser contadora agora? Não quero mais saber de contabilidade, pega esse canudo, faz o que quiser, né? E aí, com esse canudinho, eu disse, tá, mas que bom que eu tenho um canudo, né? Vou terminar essa faculdade, pelo menos, para depois pensar o que eu vou fazer. E aí, nesse meu processo, eu fui trabalhando, entendendo o que é ser negro no Brasil, o que é ser negro no Sul. E aí, com esse processo de entender a negritude, eu comecei a criar projetos para ajudar o meu filho a ter uma autoestima que ele pudesse viver um mundo melhor, que eu não sabia que existia esse problema. Quando eu descobri, eu disse, eu não vou ficar quieta, eu vou fazer algo para mudar. E aí eu sofri, né? Daí eu fiquei deprimida, meu filho também. E aí eu disse, o que eu vou fazer com todo esse processo aí de dor? Ou eu vou sofrer, e vou morrer, e vou ficar lá no chão, ou eu vou pegar isso e vou usar como mola percussora de mudança. E através dessa mola eu decidi me impulsionar e trazer uma verdade para o meu filho, para o meu negócio, para a minha essência, e eu criei um propósito, que é transformar vidas de pessoas negras e conscientizar as pessoas brancas. O conceito de empreendedorismo periférico tem sido bastante batido pela militância de forma geral e muitas pessoas não entendem exatamente o que é o empreendedorismo periférico. Na tua percepção, assim, quais são as necessidades e as dificuldades dele?
empreendedorismo começou na periferia, começou com as mulheres negras. As primeiras pessoas que empreenderam fomos nós, mulheres negras, e os homens negros. Toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia foi conquistada pela nossa negritude. Foi tudo nós que começamos. Nós somos o início realmente do que é empreendedorismo. Como as pessoas, a branquitude se apropria do que a gente fala, hoje em dia colocaram um nome bonitinho para vender. A gente criou um perfil de servir. E esse perfil de servir foi também uma maneira de empreender. Foi fazendo acarajé na Bahia, foi fazendo várias... A alimentação, na verdade, é o primeiro empreendedorismo que existe. E através dessa alimentação, quem fez foram as mulheres que eram escravas. Então, através disso, hoje em dia, as pessoas romantizam a periferia. Dizendo, nossa, aquele empreendedorismo periférico. Nós da periferia, eu não sou da periferia, mas as pessoas da periferia são as que iniciaram e são as que entendem de empreendedorismo real. Porque elas não têm técnica, elas não têm marketing, elas não têm tecnologia, elas não têm network, elas não têm nada. E elas vendem seu bolinho para sustentar seu filho, elas vão para a casa dos outros fazer faxina. Elas são as verdadeiras empreendedoras. O resto é tudo técnica. Me deu um campo muito importante para a próxima pergunta. O quão importante é estimular crianças e adolescentes de periferia com educação financeira e com conceitos tipo empreendedorismo, desde cedo, para que eles entendam que sim, eles podem, que sim, eles não precisam estar servindo ninguém. Trabalhar com esse viés comunitário, ele é muito mais delicado do que a gente imagina, que existe já um perfil, né, de comunidade que também está dentro do que a gente conversou sobre escassez, e que eu, como empreendedora, posso ir lá motivá-lo a entender que a mãe dele é uma empreendedora, mas aquela mãe também tem que se ver como empreendedora. Aquele pai também tem que entender que o trabalho dele pode ser modificado. E a gente não consegue mexer já numa família formada. A gente consegue mexer na base. Então, assim, existe a possibilidade, a gente tem que mostrar essa possibilidade, a gente deve. Eu penso que eu tenho que retornar para a minha comunidade o que eu aprendi, né? Porque senão, onde é que está a minha militância? Só para a burguesia, para vender, para ganhar dinheiro? Ok, é legal. Mas eu acho que a melhor parte é conseguir chegar lá e conscientizar essas crianças. Mas o processo é muito mais delicado, porque ele também trabalha com questões internas da criança. Estar num lugar de vulnerabilidade faz com que os teus processos sejam mais lentos, né? Se a gente não se aproximar dela, a gente não vai fazer nada. Porque a comunidade tem que sentir o quê? Acolhimento. Quando a gente consegue botar ela na nossa frente e, olha, somos iguais, já passei por isso, vamos lá, a gente consegue mudar, né? Que é importante ter, por exemplo, um filme como Pantera Negra na telinha, representatividade pura, mas os exemplos práticos da vida real, se tu te coloca, tu também é uma heroína, não é? Eu acho que nós, povo brasileiro, somos os maiores heróis desse país, né? Se a gente começar a perceber que nossa família é o nosso espelho e nossa base, nossa referência, a gente para de querer olhar aquela atriz do Pantera Negra, que é demais, por exemplo, meu filho ama. Nossa, eu sou o Pantera, agora ele é o Miles Morales, eu sou o Homem-Aranha. Ele se vê naquelas personagens, é maravilhoso, só que ele também vê a mãe dele. E é nela que ele tem que se espelhar, é na família que a gente tem que se espelhar. Mas só que muita gente não tem essa família para se espelhar, mas igual a gente tem que mostrar o lado bom dela. A maneira que as coisas foram feitas foram para que a gente não valorizasse essa família, para que a gente valorizasse o externo, o amigo, a rua, a TV, e o nosso poder está ali, dentro da nossa casa, né, da construção que a gente faz ali diariamente. Então, por favor, tu pode dizer pra gente, não é porque tu é preta que eu sou obrigada a nada. Eu sou obrigada a nada. Não sou obrigada, gente. Eu só acho que é só isso. Isso resume tudo. Resume tudo. Não sou obrigada a nada, não tenho que te servir, não tenho que fazer nada, tem que só ser eu. Tá dito, eu acho que tá dito. Eu trouxe algumas pesquisas. Pega desprevenida assim, né? Tu quer fazer o quê? Só não podia ser isso. Eu trouxe alguns relatos, na verdade, de pesquisas, assim, pra gente conversar um pouquinho sobre. Do Instituto Humanitas da Unicinos, primeiro, que diz: não existe empreendedorismo, mas gestão da sobrevivência. E aí fala sobre saúde mental, de quem trabalha, de quem empreende, etc. Mas, muitas vezes, o empreendedor se sente cansado também, não é? Como é que é essa tua visão? E outra, que agravante temos no empreendedorismo negro sobre essa questão de gestão de sobrevivência? Né? Queria que tu pudesse responder essas duas coisas. Pergunta difícil, né? Gestão de sobrevivência. Eu acho que quando a gente fala de sobrevivência, né, a gente se vê muito no contexto da negritude. E acho que a gente tem que tirar um pouco essa palavra sobrevivência. Eu acho que a gente tem que começar a viver. Porque esse fato de sobreviver é algo que a gente já faz há muito tempo.
gestar a sobrevivência é algo que a gente já nasce fazendo. Tem um problema com palavras. Eu acho que palavras têm poder. Então, quando a gente fala sobrevivência, tu vai sempre se colocar naquele lugar de eu faço o que dá, eu sobrevivo, eu vou vivendo. E ninguém tá aqui pra isso. Acho que a gente nasceu pra ser plenos, maravilhosos e progredir. Mas a gente tem que tirar esse perfil, essa palavra da nossa boca. Já fui workaholic na vida muito tempo. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei em momentos que meu corpo disse... Chega, então eu já desmaiei, já fui parar no hospital, eu tive princípio de AVC. E nada disso, convulsão, etc., nada disso fez com que meus resultados fossem melhores. Bem pelo contrário, eu sempre trabalhava no meu limite, superava o meu limite e fazia o que hoje em dia os marqueteiros falam que falam umas nomenclaturas, tipo, dito superar, o superável. E a gente tem que começar, deixar a vida um pouquinho mais fácil. Porque a vida só funciona com organização de tempo. Então, imagina eu, mãe, com esse mil atividades que eu tenho, raramente eu sabia o que era lazer. Ainda não sei, tá? Ainda de vez em quando eu lembro que eu tenho que viver. Mas como eu superei essa questão foi vendo que eu tenho um limite. E olhar pra mim com autocuidado, com amor, né? Tipo, eu sou uma empreendedora, mas eu sou humana, eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou amiga. Antes de tudo, eu tenho que ganhar meu dinheiro, mas eu posso ganhar meu dinheiro em 6 horas, 8 horas, eu não preciso ganhar meu dinheiro 24 horas. E se eu deixar, o empreendedorismo te consome mesmo. Pra gente se encaminhando, assim, mais ou menos pro nosso final, tem um momento que eu sempre faço alguma leitura, eu sempre trago uma matéria de jornal, então a de hoje é do Correio Brasiliense. População negra movimenta 1,7 trilhão no Brasil, revela a pesquisa do Instituto Locomotivo. A pesquisa A Voz e a Vez, Diversidade no Mercado de Consumo e Empreendedorismo, mostrou pra gente que se os consumidores negros formassem um país, seria o 11º país do mundo em população, com 114,8 milhões de pessoas, e seria o 17º país em termos de consumo bruto. Apesar disso, os negros são subrepresentados na comunicação. Mais de 90% das campanhas publicitárias têm protagonistas brancos, por exemplo. Entre aspas. O estudo apresenta um panorama do consumo negro no Brasil, do ponto de vista dos consumidores e dos empreendedores. Os negros do Brasil representam 54% da população e movimentam em renda própria 1,7 trilhão por ano. Apesar disso, 72% dos consumidores negros consideram que as pessoas que aparecem nas propagandas são muito diferentes deles, e 82% gostariam de ser mais ouvidos pelas empresas. Baseado nisso, como que tu vê o mercado mais focado no Estado? O que a gente pode ver de discrepância, comparado ainda a um país que já tem essa diferença? Eu acho que tem uma questão de empreendedorismo que tem a ver também com as questões dos estados, né? Por exemplo, São Paulo já tem uma economia melhor, onde os negros conseguem ganhar melhor, conseguem consumir mais e já estão num outro lugar, né, de empreendedorismo, de movimento Black Money, de emancipação do povo negro através da economia, que o nosso estado ainda está um pouco atrasado nessa questão. E aí eu sempre penso que, por quê, né? Porque a gente chegou agora às questões da negritude, faz uns 3 anos ou 4 que nós começamos a se entender como negros. Porque já em São Paulo e no Rio, tu já vê o processo da estética vindo muito antes do que está chegando agora. E lá já chega há 10 anos. Então o processo deles da estética já passou, o processo deles da autoestima já passou. Não digo que está melhor, que está ótimo, mas já está bem melhor que nós. E a gente está num outro processo que é se descobrir negro. Então, quando eu estou me descobrindo uma pessoa negra, é difícil para mim consumir do outro negro. Às vezes eu não tenho ainda a renda suficiente para consumir daquele afroempreendedor negro. E às vezes eu também não me vejo uma pessoa extremamente potente para entender que aquela outra pessoa também é. Então, como é que eu vou pagar por um serviço que eu não sei? Eu tenho sempre a mesma dúvida que os brancos têm sobre o trabalho da negritude, os negros também têm com o outro. Porque isso é uma questão de reprodução. Foi reproduzido a desconfiança sobre nós mesmos. Então aí agora, como é que funciona, assim, eu vejo que está rolando vários movimentos negros aqui em Porto Alegre, que estão falando mais de economia, que estão trazendo feiras de artesanato, que estão trazendo os seus produtos, mas eu ainda sinto dificuldade de ver os negros consumindo serviços de outros negros, como consultoria, como uma publicitária negra. Ainda tem uma dificuldade de contratar serviços, porque a parte intelectual do negro ainda é visto em dúvida pelo próprio negro. Será que eu preciso investir R$100 numa consultoria? Mas as pessoas brancas já têm facilidade de consumir porque elas já têm um poder aquisitivo maior e para elas é natural investir na sua carreira. Para nós, às vezes, é um custo. Para nós ainda é visto como
vou gastar. A nossa cultura ainda está muito dentro de gastar com diversão e não com conhecimento. Então, às vezes é mais fácil eu ir pro samba e pro pagode e gastar R$100 em cerveja do que eu pegar R$100 e pagar uma consultoria pro meu negócio. Uma dúvida que eu fiquei te vendo falar, assim, tu dá consultoria para mulheres negras, certo? Como que tu, quanto também dona de um negócio e sendo uma mulher negra, às vezes se ouvir, colocar em prática os ensinamentos que tu dá para as outras, às vezes é mais difícil ou mais fácil? Pelo conflito que tem ali na cabeça. Eu só ensino o que eu já faço, só ensino o que eu já sei. Porque assim, no momento que eu começo a ensinar as outras, por exemplo, economia e financeiro, eu não ensino. Eu sei falar sobre custos, mas eu não cuido muito bem das minhas finanças. Eu cuido elas de forma razoável, então eu não posso ensinar uma outra mulher a falar de finanças se eu não faço isso. Eu acho que por mais que eu tente falar, eu tenho que ser o exemplo. Então o que eu faço, o que eu fiz, que deu certo comigo, pode dar certo contigo. O nosso quadro final, né, gente, do objeto, vocês estão acostumados já, né, porque eu sei que vocês assistiram os outros episódios, e aí a gente acabou que a gente não tem esse objeto, mas a nossa convidada, ela tem tanta história que ela pode fazer com que mesmo o objeto não esteja visível aqui hoje, vocês entendam. Então, o que pode representar a tua caminhada toda? Que projeto que tu fez que pode definir o que é essa mulher que eu estou vendo aqui hoje? Então, eu acho que a gente tem que pensar quando a gente está gatinhando, né? E eu gatinhei com os 3 Tons de Preto, que foi minha primeira empresa, que foi meu primeiro projeto, que foi pioneiro em Porto Alegre, em trazer protagonismo negro para as suas ações. E os 3 Tons, eu ganhei um presente da Fernanda, que foi a nossa primeira maquiadora, que abraçou o projeto, que ainda nem tinha nome, assim. E aí ela fez um artesanato escrito 3 Tons de Preto, fica na minha sala, assim, é ali que eu vejo onde começou tudo, assim. Eu sou o que sou através dos 3 Tons. Tudo que eu aprendi foi através dos 3 Tons. Eu aprendi sobre coletividade nos 3 Tons, eu aprendi sobre negritude nos 3 Tons, e a gente sempre levou aquilo que a gente sentia necessidade. E foi ali também que eu vi as necessidades da comunidade, porque eram as minhas necessidades. O que eu sentia falta? Eu não tinha uma contadora que me desse um direcionamento, que meio que CNPJ eu faço MEI, eu faço Simples, eu faço... Qual o meu CNPJ? Por que eu tenho que ter um CNPJ? O que eu vou ganhar? Eu sou uma empresa, eu sou um projeto, eu sou uma ONG, eu sou uma OCIP, o que eu sou? Eu não tinha esse direcionamento, mesmo eu sendo contador. Eu não tinha um direcionamento de marketing. Como eu vou divulgar meu trabalho? Aprendemos na marra. Pegava o Facebook e Google e como é que eu vou fazer para impulsionar. Tudo que a gente aprendeu foi na marra. E eu não queria que fosse assim para todo mundo. Então, através dali, eu vi quais foram as minhas dificuldades em 3 Tons, e aí eu trouxe as Negras Plurais depois, com aquele recorte de tudo que eu aprendi nessa caminhada, com os 3 Tons. Pessoal, esse foi mais um episódio do Coisa de Cleiton, mas antes da gente se despedir, por favor, pode divulgar as redes. Então, gente, minhas redes Negra em Movimento no Instagram, onde eu falo um pouquinho da minha vida, onde eu faço muita palhaçada. E aí tem uma página mais séria que é nas Negras Plurais, porque às vezes a gente vai usando as nossas personas, né? E Negras Plurais e Negra em Movimento são minhas redes sociais. Segue o @rapumes, né? Por favor, gente, dá essa moralzinha pra esse rostinho. Não é dos melhores? Não é dos melhores, mas dá uma moral, dá uma moral. A gente se vê no próximo. Obrigada. O empreendedorismo nunca foi pauta na minha quebrada. Eu precisei estar num ambiente acadêmico e trabalhando com isso para ter um entendimento minimamente decente. É importante aproximar nossa comunidade desse tipo de coisa. Só quebrando alguns paradigmas e padrões, criamos patrões da nossa cor.